Olá, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe você também, minha irmã. Voltamos para a continuidade do nosso estudo bíblico, baseado na doutrina do Espírito Santo. Hoje, o estudo de número 9. O estudo de número 9 trata da posse do dom espiritual, ou, no plural, posse dos dons espirituais. Os dois textos para que você possa consultar como sendo textos básicos, né, para o estudo de número 9, é o texto de Romanos, capítulo 12, e 1 Coríntios, capítulo também de número 12. Consulte também Efésios, capítulo 4. Nós podemos perceber a linha de pensamento daquilo que a gente entende ser dom do Espírito Santo, que tudo começa na salvação, no momento em que nós alcançamos a salvação do Senhor Jesus Cristo. Então, a posse dos dons espirituais começa na obra salvadora de Jesus, que o Espírito Santo, então, passa a habitar na vida do convertido. O Espírito Santo atua em cumprimento à promessa na vida de todos aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Significado dos dons espirituais. Capacidade dada pelo Espírito Santo ao crente. Forma simples de você classificar ou dar o significado aos dons espirituais. Capacidade dada pelo Espírito Santo ao crente, aquele que se converteu ao Senhor Jesus. Os dons do Espírito Santo, queridos, é dado ao crente para capacitação de uma maneira especial para aquelas funções específicas no reino, mas todo crente é capacitado pelo Espírito Santo para exercer o seu dom. Há dons específicos, como o dom do pastoreio, o dom do ensino, o dom da evangelização, mas também há o dom de serviço. Então, qualquer que seja o dom, seja ele específico para funções específicas ou para o serviço do reino do Senhor, todo crente tem este presente dado por Deus, não é? A capacidade e habilidades de desenvolver dons, tarefas para o reino do Senhor. Então, o dom do Espírito Santo podemos compreender como capacitação especial vinda do Espírito Santo de Deus para o efetivo testemunho do crente, mas principalmente o testemunho da sua fé. No original, nós vamos encontrar a palavra carisma, fazendo referência a dons do Espírito Santo. Daí carismático. Pois bem, a palavra carisma, no original, e no entendimento que precisamos ter a respeito desta palavra quando se refere ao Espírito Santo, tem afeto, né? Tem significado, está afetada à palavra graça. Graça, como demonstrada na salvação do Senhor Jesus Cristo a cada um de nós, temos a graça da salvação. A partir daí, a graça da presença do Espírito Santo na vida de todo o crente. Então, é desta maneira que a gente precisa compreender o significado dos dons do Espírito. A manifestação dos dons espirituais do crente. Manifestações dos dons na vida do crente. O crente, irmãos, precisa identificar o propósito dos dons concedidos por Deus à sua vida. Então, cada crente precisa saber identificar qual é o propósito. Deus não nos dá dom simplesmente para que tenhamos este dom,
mas para que realmente possamos desenvolvê-lo. Lembra da parábola que Jesus contou dos 5, 2 e 1, referindo-se a talentos que foram distribuídos? Naquela mesma proporção, Deus dá a cada um de nós o dom que ele quer e quantos dons ele desejar, mas é para que sejam desenvolvidos no seu reino e não para serem escondidos, mas para serem desenvolvidos. Leia 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11. Pedro fala que os dons são como ferramentas para a obra do reino de Deus. Então, queridos, talvez você possa perguntar assim, talvez seja a pergunta de muitos: eu posso ter todos os dons? Primeiro, é necessário que você entenda que quem concede os dons é o Senhor. Então, não é questão de você desejar ou querer. É perceber se esse dom vem de Deus para você. Porque o dom que Deus nos dá, ou os dons que o Senhor nos concede, tem propósitos. Está afeto ao propósito do Senhor. E o Espírito Santo, então, vai capacitar o crente para o uso deste dom, ou dos dons. 1, 2 ou 3. Mas a verdade é que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos capacita para o uso do dom. 1 Coríntios, capítulo 12, os dons são para edificação do corpo. O corpo, ilustrado aqui em Coríntios, né, com as partes do nosso corpo físico, e dizendo o quanto cada um é importante na composição do corpo físico, e que um depende do outro, nenhum membro do nosso corpo físico é independente do outro, assim são os dons na igreja. Então, cada um tem um dom para ser desenvolvido do corpo, que é a igreja, e cada membro tem o seu dom específico. Cada membro tem a sua importância no desenvolvimento do seu dom na igreja, daquele dom que Deus lhe deu, aquela capacidade que o Senhor lhe deu, aquela habilidade que o Senhor lhe deu. Entregue para o Senhor e desenvolva. Dom como caminho excelente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós devemos buscar os melhores dons. Ele há de nos revelar, não é? Caminho excelente. Então, nós precisamos entender que os dons são para cumprir a vontade de Deus. Esse é o caminho excelente do dom. Não são as quantidades. Não significa ser um dom que alguns possam classificar como dom melhor. Ou seja, o dom que Deus lhe deu, esse é o melhor. O melhor dom é aquele que o Senhor lhe deu. Esse é excelente. 1 Coríntios, capítulo 12, 31. É assim que se entende os melhores dons. Entendendo que o dom excelente e os melhores dons e o caminho excelente é cumprir a vontade de Deus através do seu dom, da sua habilidade, da sua capacidade de servir no reino do Senhor. O trabalho de Deus, irmãos, é espiritual. Então, eu quero concluir trazendo você a este entendimento, que o trabalho do Senhor é espiritual e só pode ser feito por meios espirituais. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos e aos Coríntios, ele diz que esses dons são dons espirituais, concedidos pelo Senhor à vida do crente. São dons específicos concedidos pelo Senhor à vida do crente. E qual o dom que recebi do Senhor na minha salvação? Qual foi o dom que Deus lhe concedeu? O dom da sabedoria? O dom do entendimento? O dom do serviço? O dom do ensino? O dom da pregação? O dom da misericórdia? Então, qualquer que seja este dom, ele é para o serviço espiritual do reino do Senhor, na casa do Senhor. Leia, portanto, Coríntios, capítulo 12,
Romanos, capítulo 12, e você vai compreender o quanto o Senhor quer usar a sua vida e de que você é servo do Senhor para, de posse dos dons que o Senhor lhe concedeu, realizar o melhor em prol do reino de Deus. Que o Senhor lhe abençoe e que você seja ricamente abençoado pelo Senhor neste estudo. Vamos orar? Ó Deus querido, muito obrigado pela oportunidade de receber do Senhor esclarecimento da tua palavra e que eu e meus irmãos possamos entregar o melhor daquilo que o Senhor nos deu para servir e fazer a tua obra. Em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus o abençoe e até o próximo estudo.